Tem mais pessoas ao telefone, né? Eu fico feliz quando as pessoas elas se manifestam, porque a minha felicidade se dá pelo fato de que a gente não está gritando no deserto e a senhora, dona Andréia, não está sozinha. Tem pessoas do bem do lado da senhora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Por favor, quem fala? Silvia? Dona Silvia, fique à vontade. Olha, eu quero falar para a dona Andréia que é muito penoso, é muito triste, é muito lamentável, mas que ela olha somente para Deus mesmo, porque os recursos humanos são falhos, mas o de Deus não falha. E que ela deve olhar para Jesus, para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, porque só com Ele que ela pode vencer. Porque nós estamos passando um mundo de horror, um mundo que diz assim que tem a parte boa, o trigo e o joio. E se nós não olhar para Deus, procurar buscar a Deus, que é soberano, o joio está querendo sufocar o trigo, que são a gente boa. O mal está querendo, está invadindo as famílias, está invadindo este mundo. Então, o que nós devemos fazer é voltar mesmo somente para Deus. Porque quem nos pode livrar é somente Deus, né? Uhum. Mas ninguém. O policiamento está dando conta, né? Muitas das vezes o policiamento vai de encontro, é morto. Mas quem pode nos livrar e nos proteger é somente o Papai que está no céu. É o que eu falo para a dona Andréia, segura nas mãos do Senhor. Porque realmente, ô menino, o joio está querendo tomar conta do trigo. Mas não Vamos vai. orar e pedir a Deus. Não para vai. que Deus dá um basta. Somente Deus. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, senhora, dona Andréia, tá vendo? Eu só peço uma gentileza para o pessoal da edição, por favor, ajudar o programa hoje. Quando alguém ligar e se referir à dona Andréia, que corte para a dona Andréia, para que ela possa... Dona Andréia, antes disso, pedir ao Anderson, por gentileza, que coloque a imagem que nós temos aí desse monstro, porque a qualquer momento o promotor ele vai pedir a prisão desse cara. Então, se você estiver próximo a esse cara aí, ajude a polícia, porque você pode ser a próxima vítima, a sua filha, a sua esposa, a sua mãe, porque quem fez isso contra uma pessoa, duas já, né? Pode fazer com quantas outras forem. Então, ele foi reconhecido através de pessoas que colaboraram. Então, da mesma forma que a sociedade colaborou para colocar esse cara na cadeia, que colabore também para vigiar esse cara até o momento que seja expedido o mandado de prisão. E aí sim, ligue para a polícia 197, ligue para cá, ligue para onde for, porque um bandido desse não pode ficar solto. Dona Andréia, olhando para essa foto, eu sei que é difícil a gente falar isso para a senhora, mas esse é o monstro. E a gente tem aquela figura do demônio que tem chifre, que tem tridente, que tem rabo, que não tem nada. É uma pessoa que é igual a todos, mas dentro dela tem a figura do demônio. Então, a senhora permite que a gente deixe essa foto aí, para que as pessoas que estão em casa, que souberem onde esse crápula, esse bandido está, ligue para a polícia, ou então pega ele, amarra ele, deixa ele amarrado, não bate não, só amarra, e chama a polícia, para a hora que sair o mandado de prisão desse cara, que ele não fuja. Então, a senhora permite, dona Andréia, que a gente deixe essa foto há algum tempo, o pessoal que está em casa assistindo, veja, esse é o cara que estuprou e matou a filha da dona Andréia que está aqui. Se você tiver qualquer informação sobre esse cara, que passe, porque o promotor já vai pedir a prisão desse cara e ele não pode fugir. Porque se ele fugir, para achar ele depois, vai ser uma coisa extremamente difícil. Mas, dona Andréia, qual que é a sensação da senhora estar vendo a foto do demônio? Ou aquilo lá para a senhora não é demônio? A primeira vez que eu olhei essa foto, eu passei mal. Desculpa, a história que a gente tira. Não, pode deixar. A mente da gente tem capacidade de se olha acostumar para com mim, as não precisa coisas. olhar para lá, não. Olha pra mim A aqui. primeira vez que eu vi, eu tive a impressão que eu estava olhando pro demônio, sabe? Imaginava, na minha mente, imaginando as atrocidades que esse monstro fez com a minha filhinha. Esse monstro, esse assassino. Não sei,
pensando assim, pensando na mãe desse monstro, como que pode colocar um monstro desse no mundo para tirar a vida da minha filha e tirar a minha vida também, porque ele tirou a minha vida também. A mãe não deveria, se ela é mãe, ela não deveria pedir uma camiseta para orar pela filha da senhora, ela deveria entregar o filho à polícia, né? Eu penso assim. Com certeza, né? Se fosse um filho meu, eu faria isso. Com certeza. E quando a senhora viu essa foto pela primeira vez, ele morava próximo, eu estou conversando com a mãe da Juliana, para quem ligou a televisão agora, pode tirar essa foto, daqui a pouco tira esse trem aí que está me dando vômito. Conversando com a mãe da Juliana, a menina que foi morta, estuprada, violentada, e depois o corpo dela foi abandonado através do Capital Urgente aqui, através da TV, através do trabalho da doutora Sabrina, através do trabalho das pessoas do bem. Esse cara foi preso, mas já está em liberdade de novo. E tem a matéria aí do promotor. Eu tenho que fazer um intervalo. A senhora desculpa, dona Andréia, até mesmo porque a dona Andréia vê se arruma um calmante, alguma coisa para ela. Nós vamos para o intervalo e depois do intervalo a gente volta a falar sobre esse bárbaro crime. E da mesma forma que as pessoas se indignaram quando concederam liberdade para Maurício Sampaio, que se indignem também. Porque qual que é a diferença da filha da senhora para a filha de uma outra pessoa? Como é que a senhora se sente sabendo que para o rico querem justiça na hora e o pobre pode esperar? É muito triste isso. Isso é muito triste. Muito, muito difícil, uma falta de respeito com o ser humano. Nós vamos para o intervalo, vamos ver se tem um calmante, alguma coisa para a dona Andréia, e a gente volta depois aqui com a fala do promotor e também vamos ver se a gente consegue falar com o doutor Ari ou com qualquer outra pessoa, para algo tem que ser feito. É claro que nós não vamos resolver o problema do mundo, mas a gente tem que dar bons exemplos. E a televisão, você que está em casa achando um programa chato, não acha não, porque amanhã você pode precisar, Deus abençoe que não, mas amanhã você pode precisar de um espaço desse para que você tenha, já que no Brasil só o dinheiro que conta, aqui na TV Capital não, aqui na TV Capital a vida tem preço, o preço é Deus, só Ele tem o poder de dar e tirar a nossa vida, bandido, criminoso, não. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto para continuar conversando aqui com a mãe da Juliana, a dona Andréia, que quer justiça e nós precisamos de colocar esse cara na cadeia. Tem que ser feito isso imediatamente. Com o Capital Urgente, conversando com a dona Andréia, ela é a mãe da Juliana, que foi... Dona Andréia, eu vou fazer uma pergunta para a senhora que eu não queria fazer, não, mas a imprensa deu o título para a filha da senhora de Miss Piriguete. Morreu a Miss Piriguete. Eu acho que isso é um péssimo gosto. Aí quando a gente faz alguma piada com uma autoridade, a gente é processado. Fizeram uma piada de péssimo gosto com a filha da senhora, né? Não morreu a Juliana, morreu a Miss Piriguete. E todo mundo sabe que esse termo é pejorativo, né? Piriguete, a gente sabe o que é. Como é que a senhora se sente, a imprensa, tratando a filha da senhora como piriguete? Fiquei muito chateada. Muito chateada, muito decepcionada quando eu liguei minha televisão numa certa emissora e eu vi lá o repórter falando: a Miss Piriguete foi assassinada. Ela não tinha nome, né? Ela não tinha nome. Então eu fiquei muito chateada. Da porque audiência, minha filha, né? Da audiência. Da Miss audiência, Piriguete da audiência, né? Porque a minha filha não é Miss Piriguete. Eu não tô. A minha filha simplesmente foi participar de uma brincadeira que ela nem chegou até o final, lá no terminal. Então a minha filha não é Miss Piriguete, ela não ganhou essa brincadeira, ela não ganhou, ela saiu antes de terminar isso. Então... Não, e até mesmo porque eu falei isso aqui, quando morreu o vice-presidente da República, o Zé de Alencar, todo mundo falava que morreu o vice-presidente. Eu falei, não morreu o vice-presidente. Morreu uma pessoa que estava respondendo na justiça, porque ele tinha 3 fazendas e lá tinha pessoas que trabalhavam em regime de escravidão, trabalhavam pela comida.
e todo mundo diz que morreu o vice-presidente. Eu falei, não, morreu um bandido, porque quem submete um cidadão a trabalho escravo é bandido. E deram a ele o vice-presidente da República. O filho da senhora, a filha da senhora, nem no momento de dor pouparam, né? Deram um adjetivo extremamente de mau gosto e pejorativo, porque a filha da senhora tinha nome, né? Ou não? Tinha nome, minha filha tem nome, né? Então, fiquei muito chateada com isso, infelizmente. Não posso fazer mais nada, né? Porque passou. É aquela coisa, né? Aqui a gente não quer audiência, aqui a gente quer tentar estabelecer uma justiça social nesse país. Se a matéria estiver pronta do promotor, que a Alessandra, a nossa equipe, acompanhou desde manhã, um abraço carinhoso e fraterno ao meu amigo Jorge Evar Rosa, que também a TV Serra Dourada vai, ela também vai, a Rádio Difusora, o Laércio Júnior, todo o pessoal vai se empenhar nessa luta para que a gente, o Aulos Rincon, hoje pela manhã, pelo Twitter, todos foram solidários. Então a senhora não está sozinha não, viu? O Jorge Evar Rosa, daqui a pouco eu ligo para ele. Eu não sei se terminou o Jornal do Meio-Dia, eu vou conversar com ele também. O Laerte, o Aulos. A senhora tem, pode ter certeza que a senhora tem pessoas do bem do lado da senhora. Mas vamos ver hoje como é que foi a visita lá ao Ministério Público e o que o promotor disse sobre o fato da soltura desse monstro que deveria... prisão perpétua para ele era pouco. Vamos ver a matéria. Pouco mais de 3 meses da morte de Juliana Coimbra, nós viemos até o Fórum de Trindade junto com a mãe de Juliana, porque ficamos sabendo que o acusado do assassinato da filha da Dona Andréia já está solto. Dona Andréia, qual o sentimento que a senhora tem agora sabendo que ele está solto? É um sentimento de revolta, de impotência. Porque um monstro desse não tem que estar solto, tem que estar atrás das grades. Ele é um assassino, ele tem que estar preso. Ele solto, a senhora acredita em justiça, nas leis do Brasil? Infelizmente não, infelizmente não. A lei, infelizmente, é falha. E o que a senhora pretende agora? Eu pretendo falar com o promotor que está cuidando do caso, porque eu quero justiça, eu quero que ele fique atrás das grades. Nós viemos, então, aqui até o fórum e o promotor não está presente, ele está na Câmara Municipal. Agora eu vou perguntar à Dona André. Dona André, o que a senhora pretende fazer agora? Eu pretendo correr atrás, eu preciso que o assassino da minha filha esteja atrás das grades, e eu vou lutar por isso. Então vamos lá na Câmara procurar? Vamos. Nós que estamos acompanhando o caso da Juliana pela TV Capital, programa Capital Urgente, recebemos a informação de que o promotor de justiça criminal, Eudes, está aqui na Câmara Municipal. Então vamos atrás dele para procurar uma resposta pelo assassinato da Juliana, pelo acusado estar solto. É preciso que se tenha conhecimento da situação, que ele estava preso realmente por outro fato, praticado, se não me engano, em Goiânia. E a delegada estava apurando a morte da Juliana. E então foi feito o reconhecimento das pessoas que viram e reconheceu como o autor do crime. Esse inquérito chegou para mim na sexta-feira passada, né? Eu já vou apresentar a denúncia hoje e ele estava preso por outro fato. Isso nos deu uma certa tranquilidade. Acontece que ele entrou com um habeas corpus, o advogado dele, e ele foi solto por outro fato, sendo que nesse da Juliana ele não foi pego em flagrante e não tinha prisão cautelar decretada contra ele, né? Então nós vamos hoje mesmo apresentar a denúncia e pedir a prisão dele pelo fato da Juliana, que até então nesse processo da morte da Juliana não tinha uma prisão contra ele. Ele tinha envolvimento com outros crimes? Tinha, ele tem envolvimento com outros crimes, ele tem já uma sentença de pronúncia, na qual vai ser submetida a julgamento por outro crime de homicídio, e tem outras passagens também por lesão corporal e tentativa de roubo, né? Ele tem essas passagens. Isso tudo, evidentemente, demonstra o perfil preocupante, né, dessa pessoa. Há provas, então, suficientes contra ele? Sim, o inquérito foi encerrado, nós estamos aguardando laudos que são, de certa forma, importantes para esclarecer a dinâmica do que aconteceu no local. Mas mesmo assim, independente desses laudos, nós já temos provas suficientes para iniciar uma ação penal contra ele, o que será feito hoje ainda.